Senhoras e senhores, quem te viu, quem te vê, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e as Sereias da Vila garantiram na noite desta quarta-feira terceira vitória na Libertadores Feminina e, consequentemente, a liderança do Grupo B. Já haviam se classificado para as quartas de final da Libertadores há 3 dias, quando venceram o Colo-Colo, mas hoje bateram o Olímpia do Paraguai no duelo pela liderança. As duas equipes haviam vencido as duas rodadas anteriores, bateu as paraguaias por 4-2 e garantiu a liderança. Pelo saldo, um empate já dava a primeira posição ao Santos, mas veio com vitória e veio, na minha opinião, com a melhor atuação do Santos na primeira fase da Libertadores. Lembrando que é uma competição diferente da masculina, é disputada de uma vez, tipo Copa do Mundo, então passou da primeira fase e no sábado disputa as quartas de final contra o Boca Juniors, que é difícil, empatou com o Corinthians, que é o bicho-papão do Brasil, atual campeão da Libertadores, mas é muito mais acessível do que o próprio Corinthians, que acabou passando em primeiro no grupo A e pega o Olímpia que se vire lá. O Santos vai pegar o Boca no sábado, ainda não há horário, mas claro, assistiremos e traremos o vídeo aqui depois. O Santos jogou bem, na minha opinião, de novo, fez a melhor partida dessa primeira fase. Contra o Always Ready era muito fácil, as bolivianas, por exemplo, tomaram 6 hoje do Colo-Colo, ambos já eliminados. Contra o Colo-Colo, fiz o vídeo aqui, achei que o Santos expôs mais os seus problemas, afinal de contas é um time cheio de problemas. Foi rebaixado no Brasileiro, sequer passou de fase no Paulista, mas hoje acho que fez um jogo muito mais controlado, muito mais inteligente, até porque saiu perdendo. O Olímpia abriu o placar aos, eu anotei aqui, 8 minutos de jogo, com chutaço de fora da área, foi um belo gol. Era impossível da goleira pegar. Mas o Santos não se precipitou, não mudou seu estilo de jogo, continuou jogando com calma até empatar e minutos depois virar, empatou aos 22 minutos com um cruzamento da Kathleen, gol da Carol Baiana, e depois virou aí sim com a Kathleen fazendo o primeiro de seus 2 gols hoje, num bom chute depois de um contra-ataque. É importante citar uma coisa sobre a Kathleen. E a Anitta, que comentou, minha amiga Anitta Efraim, claro, do Diário do Peixe, comentou no Gold a partida, assisti com eles. Ela falou uma coisa muito importante, né? O Caio Couto chegou agora, acho que ele jogou 2 partidas do Paulista antes da Libertadores, e deixou a Kathleen, a Anitta fala isso na transmissão, mais solta, mais livre, não como uma centroavante paradona. E isso ajuda a Kathleen, tem ajudado pelo menos na Libertadores. Não só nos outros jogos, mas hoje nesses 2 gols. O primeiro, ela é quem inverte o lado, ela sempre aparece na esquerda. O golaço dela contra o Colo-Colo foi pela esquerda. As principais jogadas dela contra o Always Ready foram pela esquerda. Aí nesse lance ela vai para a direita, faz o cruzamento perfeito para Carol Baiana chegar finalizando. E no segundo gol, bola aérea, né? O Santos que explorou isso na primeira partida, eu senti falta na segunda. Tem um cruzamento, a Camila, salvo engano, desvia e a Kathleen bate de primeira para também do lado direito do campo, mas enfim, aí uma bola aérea para virar a partida. A partir daí, o Olímpia, perdão, saiu mais no desespero, se abriu, tentou marcar pressão lá em cima e o Santos teve uma leitura interessante de jogo. No terceiro gol, por exemplo, aí já no começo do segundo tempo, aos 5 minutos, a goleira, meu Deus, esqueci o nome da goleira que entrou. O Caio Couto trocou a goleira no intervalo, já era combinado pelo que a Anitta falou na transmissão. Mas a goleira sente a pressão do Olímpia subindo, lança, rola um desvio e na puxada de contra-ataque, salvo engano, a Carol Baiana mesmo toca para Kathleen, que acompanha o contra-ataque para fazer o 3-1. A partir daí o Olímpia abriu de vez, o Santos, que fez 4 substituições já no intervalo, incluindo a goleira, não tinha por que se apressar, não tinha por que cansar, tem jogo sábado, não tinha por que correr riscos e começou a controlar bem o jogo. Falhou numa questão importante, a gente precisa citar, porque está indo para uma quarta de final, que é muito grande, um jogo muito grande, que foi a bola aérea. Quase toma um gol, uma defesaça da goleira no primeiro lance, e no segundo toma um gol. Mas aí, quando toma o segundo gol, já estava 4-1, porque aos 34 minutos, bola aérea boa para nós de novo, a Rafa Martins cabeceia, a bola bate na trave, ela mesma toca no rebote para o gol. Então o Santos teve 2 coisas muito importantes. A bola aérea voltou a ser utilizada e se o Santos quer passar pelo Boca, quer ter chance contra o Corinthians, precisa se apegar, porque na bola no chão não tem jogo para encarar o Corinthians. Não sei se tem contra o Boca, mas a gente vai descobrir no sábado, eu não vou fazer nenhuma análise profunda antes.
O Boca que segurou o Corinthians. E a bola e o contra-ataque, perdão, também, porque a partir de agora vai ser pressionado, vai ser mais atacado, né? O Olímpia mesmo, que era o melhor time do grupo nessa primeira fase, quase não passou do meio-campo. Quando abre o placar, inclusive, não tinha passado do meio-campo, é uma falta mais ou menos no meio-campo. O Olímpia joga de qualquer jeito para a área, no rebote ali, depois de uma embolada, a jogadora deles chuta pro gol e faz um belo gol. E aí no segundo bola aérea, um escanteio, a bola passou assim e aconteceu o gol. Mas o Olímpia não teve futebol, o Santos soube controlar bem o jogo. Eu particularmente gostei e tiro isso, né? O Santos é um time que foi rebaixado no Brasileiro, sequer passou de fase no Paulista, trocou de técnico há 5 jogos, se eu não estou errando a conta, e fez um jogo valendo liderança para fugir da grande rival na próxima fase com tranquilidade. Soube controlar o jogo, respirou, não se afobou quando saiu perdendo, coisa que no Brasileiro era o tempo inteiro. Podem olhar os placares, é assustador. Tomava um gol, o time desmontava. Então, acho que isso é muito positivo. Falei isso nos primeiros vídeos, reitero hoje. O objetivo do Santos era passar de fase. Não falei isso nos primeiros vídeos, mas vou falar hoje. Eu não apostava nisso. Que bom que errei. Que bom que Caio Couto, Kathleen e companhia, pelo menos nessa primeira fase, arrumaram. A partir daqui o que vier é lucro, sendo bem honesto. Não diria que é favorito contra um Boca que soube segurar o Corinthians, então tem uma defesa interessante. Passando pelo Boca, o Corinthians vai passar pelo Olímpia, se não passar é milagre. Não é favorito na semi, o chaveamento é todo dessas chaves, todo desse lado, né, dos grupos A e B. Então até a final sai o campeão dessa conferência, por assim dizer. C e D, que a Ferroviária está quase sendo eliminado, jogam do outro lado. Então não tem como evitar o Corinthians, caso avance. Mas eu acho que já honraram. Já honraram. Um ano tão difícil, numa gestão que destruiu um time que foi semifinalista do Brasileiro, por isso está na Libertadores esse ano. Conseguir se arrumar, pelo menos momentaneamente, pelo menos em uma semana, né? Essa semana de primeira fase, foi muito bom. Então a série estão de parabéns e sábado a gente volta para torcer contra o Boca. Gostei. 4-2, bela vitória. Sábado a gente volta.